É isso aí, pessoal. Agradeço novamente a presença de todos. Antes de darmos início às palestras, gostaria de apresentar os 5 primeiros participantes que farão parte do seleto grupo, que terá a oportunidade de bater um papo exclusivo sobre o mercado pecuário com a equipe da Scott Consultoria e o próprio Scott. Quem não conseguiu participar ontem, hoje também terá a oportunidade de concorrer. Os contemplados de ontem são João Paulo Alves Rodrigues, Grupo Mantiqueira, Água Boa, Mato Grosso. Fabiola Alves Lino, Lino Consultoria Agropecuária, Goiânia, Goiás. Márcio Rodrigues, Agropecuária Monte Cristo Limitada, Vilhena, Rondônia. Aécio Franco Queiroz, Fazenda Brejaúba e Barreiro, Ituiutaba, Minas Gerais. E Orlando Machado de Oliveira Filho, Fazendas Trevo, Palmas, Tocantins. Parabéns aos ganhadores. Lembrando que amanhã, no início do evento, faremos o sorteio dos outros 5 participantes que entrarão nesse grupo exclusivo. Bom, sem mais delongas, vamos dar início ao bloco Foco no Alto Desempenho. Com os custos de produção cada vez mais elevados, focar no alto desempenho e entender profundamente cada etapa no processo, como o manejo, a nutrição e a sanidade, podem influenciar diretamente no resultado da operação em confinamento. Atualmente, essa é uma exigência básica, onde devemos estar sempre atentos aos resultados de pesquisas, os quais nos fornecem ferramentas necessárias para eventuais ajustes e tomadas de decisões. Para darmos início, nossa convidada é a Fernanda Massitelli, zootecnista, mestre em nutrição de ruminantes e doutora em comportamento e bem-estar animal pela Unesp. Ela é pecuarista e professora na UFMT, no curso de Medicina Veterinária. Fernanda apresentará a palestra Bem-estar versus Desempenho. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Olá, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema que me foi proposto pela Scott, que é bem-estar animal e o desempenho dos animais, na verdade dos bovinos, né? Quando a gente pergunta para vocês pecuaristas quais são os fatores que afetam o desempenho dos animais, eu tenho certeza absoluta que vocês vão apontar esses 5 que estão aparecendo aí na tela, que é mão de obra e o manejo, a nutrição, a saúde, a genética e o ambiente. Se vocês realmente estão preocupados com esses 5 pontos, eu já posso dizer para vocês que vocês estão preocupados com o bem-estar dos animais. Por que eu digo isso? Porque geralmente quando a gente fala de bem-estar animal, as pessoas acham que a gente está falando de manejo com bandeira ou de um curral circular, e não é nada disso. Isso são equipamentos que podem melhorar o manejo dos animais. Na verdade, bem-estar animal, que eu queria que ficasse muito bem gravado na cabeça de vocês, é que é o estado do corpo do animal. Tá certo? É o estado do corpo de um animal toda vez que ele tenta se adaptar a um ambiente que a gente coloca ele. E esse estado pode ser bom, pode ser ruim, pode ser pobre, pode ser rico, e a gente consegue avaliar e medir isso. Tá certo? A ciência hoje já traz pra gente várias ferramentas que nos ajudam a avaliar o comportamento e o bem-estar dos animais. Então, para que fique bem claro, a gente tem que levar então em conta 5 princípios para que a gente consiga manter esse estado do corpo do animal bom. O primeiro princípio é a nutrição. O segundo princípio é a saúde. O terceiro é o conforto ou o ambiente. O quarto é o comportamento. E o quinto são os estados mentais dos animais. Se a gente fosse colocar isso como num barril dos mínimos, né, dos nutrientes que o pessoal da agricultura usa bastante, não adianta muito a gente ter uma ótima nutrição, uma ótima saúde, mas ser um animal com problemas de comportamento, com muito medo, ou então com estados mentais ruins, passando dor, por exemplo, ou que o ambiente seja desconfortável. A gente não vai conseguir o máximo de produção desse animal, o melhor que ele pode nos dar, se os 5 não estiverem equilibrados. Então você imagina, aí nesse barril que vocês estão vendo, que o bem-estar animal seja a água.
dentro desse barril. Então, todas as nossas tabuinhas aí tinham que estar todas ótimas, né? Vamos dizer, nutrição, saúde, comportamento, ambiente e o estado mental. Então, quando a gente fala de um animal bem nutrido, nós temos alguns indicadores para ver boa nutrição. Por exemplo, o score corporal e qualidade da água. Mas a gente vai parar só por aí? É lógico que não, nós temos que ver quais são os fatores que impactam esse score corporal e a qualidade da água. Por exemplo, vocês estão com atenção com o tamanho do coxo? Como que está esse acesso no coxo? O animal consegue acessar o coxo? Tem tantas fazendas que a gente vai, a pessoa fala, tem 50 centímetros de coxo, não tem acesso, tem água beirando o coxo, por exemplo. Como que está a disponibilidade de alimento para esse animal? Tá certo? Como que está a homogeneização desse alimento, caso vocês estejam trabalhando com confinamento? Como que está a limpeza da água e a limpeza do seu coxo? Por exemplo, aí tem um exemplo para vocês de um confinamento em que a pessoa falava para mim que ela tinha 50 centímetros de coxo por animal, mas ela não usava o coxo todo. Se vocês forem ver, esse coxo aí tem 3 metros cada um, então a pessoa perde quase 9 metros, tá certo? E uma parte da dieta é colocada muito num lugar, pouco no outro. Você fala, isso é problema de bem-estar animal? É. Os animais vão começar a brigar para ter acesso, tá certo? Alguns vão comer muito, outros vão comer pouco. Ou seja, a gente tem que se atentar, né, a essas características também, esses fatores. O segundo princípio, que seria o da saúde, boa saúde, nós temos alguns indicadores, que seria, por exemplo, lesões, endo- e ectoparasitas, corrimento nasal, corrimento ocular, diarreia, timpanismo, são vários os indicadores. Mas a gente tem que se preocupar também quais são os fatores que podem afetar essa saúde. Por exemplo, como está o tratamento dos animais? Né, você consegue identificar quais são os animais? Vocês fazem um bom diagnóstico de quais são os animais, talvez, que sejam refúgio do seu coxo, que esteja precisando de um tratamento? Né, não adianta a gente ter vários medicamentos caros na fazenda, mas, por exemplo, não dar um treinamento para a pessoa que trabalha conosco de como aplicá-lo, né, se é subcutâneo, se não é, se troca a agulha. Enfim, nós temos outras, né, características importantes para ser observada. Aí na foto vocês estão vendo um curral super organizado, os medicamentos muito bem organizados, mas na hora que vai aplicar o medicamento tá assim, a agulha naquela água suja, tá certo? E você injeta isso aí dentro do animal, que vai trazer abscessos, enfim, vários problemas. O terceiro princípio, que é o do conforto ou do ambiente, né? A gente tem os indicadores. Como vocês estão vendo aí na foto, tem os animais sujos ou muita poeira, então a gente vê o grau de sujidade dos animais e o score de locomoção deles, se eles conseguem se locomover bem. Tá certo? Mas vamos atentar aí a outros fatores também. Por exemplo, como que está a manutenção da sua instalação? Porque para os animais estarem sujos, não é só chuva. Às vezes é falta de manutenção, por exemplo, dos aspersores. Tem aspersor ou não tem, caso você trabalhe com confinamento? Tem sombra? Tem espaço? Né? São outras coisas que a gente tem que se atentar, que podem trazer problemas aí de conforto e de saúde para os animais também. Bem, porque de tudo que a gente está falando, são todos integrados, tá certo? Se um animal está muito sujo, ele para de se locomover, então ele come menos, ele tem a imunidade mais baixa, a gente vai vendo que todos esses princípios vão se interligando. O nosso quarto princípio para manter o bom estado do animal, que é o bem-estar dos animais, é que ele consegue expressar o comportamento natural da espécie. Tá certo? Então a gente avalia número de interações negativas entre os animais, né, que são montas, por exemplo, ou interações positivas, que são lambidas e brincadeiras com a cabeça. Mas também atentando a outros fatores aí. Vocês misturam muito lote? Por exemplo, lotes que são constantemente misturados, a gente vê também bastante briga. Isso não é interessante para os animais, porque eles deixam de se alimentar, podem se machucar, alterando então os outros princípios do bem-estar dos animais. Então, resumidamente, se a gente pegar os 5 princípios, vocês vão ver que se a gente abalar qualquer um deles, seja a nutrição, seja a saúde, seja o ambiente, o comportamento ou o estado mental do animal, porque às vezes fisicamente ele pode estar bem, mas ele pode estar com dor, ele pode estar com medo, tá certo? Se a gente abala qualquer um desses princípios, a gente causa estresse. Então aí vem um outro conceito de que estresse é uma resposta do corpo.
Então, você criando esse estresse, o animal vai responder com alterações hormonais e com alterações comportamentais. E essas alterações levam comprovadamente, né, cientificamente, à redução do crescimento, à redução do ganho de peso, à deposição de gordura visceral, que é uma gordura que a gente não quer, piora a fertilidade, induz o aborto e piora a imunidade desses animais. Então, sempre que a gente pensar em bem-estar animal, a gente está pensando em manter um estado positivo desse corpo. E sempre que a gente conversa com os pecuaristas, a gente também vê o ponto sempre das métricas. Ganho de peso, ganho por hectare, todos eles têm uma métrica. Mas não vamos esquecer que essa métrica sai dos animais. Então, e de uma média de um lote. Então, temos que parar de olhar lote e olhar indivíduo. Tá certo? Cuidem de cada indivíduo, cada animal importa para a nossa propriedade, né? E sempre que a gente vai falar de bem-estar animal, tem muita gente que torce o nariz, acha que é utópico e tudo mais. Então eu termino aqui minha palestra com uma frase que eu gosto muito, que diz que a verdade tem 3 estágios. Que na primeira ela é ridicularizada, depois ela é combatida, até que ela se torna óbvia. Então é isso que eu trago para vocês, que o bem-estar dos animais é óbvio que melhora o desempenho. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Começamos bem o nosso dia. Daqui a pouco estaremos juntos no debate. Bom, avaliando brevemente alguns pontos apresentados por ela, podemos destacar o seguinte. Bem-estar animal é o estado do corpo de um animal toda vez que ele tenta se adaptar ao meio ambiente, ao meio que ele está inserido. Os 5 princípios para manter adequadamente o estado do corpo do animal são 1. Nutrição, 2. Saúde, 3. Conforto e ambiente, 4. Comportamento, 5. Estados mentais. Esses princípios devem estar equilibrados e, se abalarmos qualquer um deles, nós causaremos estresse. O estresse é uma resposta do corpo e o animal responderá com alterações hormonais e comportamentais, levando a reduções no ganho de peso, na fertilidade, na imunidade, entre outros. É isso aí. As perguntas endereçadas aos nossos palestrantes serão feitas pelo aplicativo do evento e serão respondidas durante o debate, ok? Bom, o verdadeiro custo da sanidade no confinamento é o assunto que o nosso próximo convidado abordará. Paulo Henrique Jorge da Cunha é médico veterinário e mestre em ciência animal pela UFG. É doutor na área de clínica de animais de produção pela Unesp de Botucatu e professor na área de saúde e clínica de bovinos, além de orientador no programa de pós-graduação em ciência animal na UFG. Seja muito bem-vindo, Paulo Henrique. Eu quero agradecer a Scott Consultoria pelo convite para ministrar a palestra intitulada O Verdadeiro Custo da Sanidade no Confinamento. Os trabalhos indicam que os principais custos do confinamento eles estão associados com a reposição e a alimentação, em torno de 90%. O custo da sanidade ele é estabelecido como muito baixo, menos que 1%. Só que esses trabalhos eles têm avaliado mais a questão do custo com a vacina, com o medicamento, com o valor do animal perdido pelo óbito por alguma doença. Então, quando a gente discute sanidade no confinamento, muito se fala, pouco se faz e quase nada é mensurado. E para a gente estabelecer esse verdadeiro custo da sanidade, a gente sempre tem que associar com a doença, com a tríade epidemiológica, agente, ambiente e hospedeiro. Temos que estabelecer os índices sanitários, principalmente os índices associados com mortalidade e morbidade. Nesse trabalho realizado por Anderson Batista, ficou evidente que a doença respiratória foi a que obteve o quê? Os maiores índices de morbidade e mortalidade, a maior ocorrência. Nós realizamos um trabalho na UFG, onde foram avaliados 2 confinamentos
mais de 2.000 pulmões. Foi feita uma avaliação macroscópica no frigorífico. E ao avaliarmos esses pulmões, nós identificamos aproximadamente 13% de lesões pulmonares. Então, esse índice proporciona duas possíveis explicações. A primeira, o protocolo de tratamento nesses dois confinamentos não foi o efetivo, porque os animais ainda apresentaram lesões ao final, ou então tinha animal com a forma subclínica da doença respiratória que não foi detectado e essa doença proporcionou que essa lesão no pulmão. Mas qual é o custo dessa doença respiratória? Então, se observarmos esse trabalho realizado por Martins, um animal saudável nesse confinamento teve um GPD de aproximadamente 1.200 quilos e ficou 107 dias no confinamento. Um animal com pneumonia, ele só teve a metade do ganho de peso quando comparamos com o animal saudável. E ele ficou 120 dias, ou seja, 13 dias a mais comparando com o animal saudável. Se hoje a gente levar em consideração que uma diária média no confinamento está em torno de R$10, então, de custo indireto, seriam R$130. Se avaliarmos também aproveitarmos aqui e avaliarmos os animais com neuropatia, também só ganharam o GPD a metade comparado com o saudável, mas eles ficaram 42 dias a mais no confinamento. Então, esses custos indiretos eles devem ser computados para a gente ter o verdadeiro custo da sanidade. Esse trabalho aqui ele foi realizado por um grupo australiano, publicado esse ano, e aqui eles avaliaram realmente o verdadeiro custo da sanidade, os custos diretos e indiretos. Eles classificaram os animais em 4 categorias. Na primeira categoria, os animais eles apresentavam sinais visuais de doença respiratória, eram tratados a partir de 2 critérios. Ou quando apresentavam febre, temperatura acima de 40 graus Celsius, ou auscultação positiva. Eles utilizavam o equipamento Whisper para fazer essa avaliação da auscultação pulmonar. Além disso, esse grupo clínico, eles apresentaram severas lesões no frigorífico. O outro grupo foi o subclínico. Esses animais não apresentavam sinais de doença respiratória. Não foram tratados para doença respiratória, mas eles apresentaram o quê? Severas lesões no frigorífico. O terceiro grupo, eles apresentavam sinais de doença respiratória, foram tratados, mas não apresentaram lesões severas no frigorífico. O terceiro grupo ele foi muito interessante. Por quê? Para cada animal que foi retirado com doença clínica, eles tiraram um animal saudável, visualmente. Mas quando eles fizeram as avaliações, a aferição da temperatura e a auscultação pulmonar, esse animal foi o quê? Foi incluído nesse grupo onde não tinha lesão no frigorífico. E a quarta categoria era um animal saudável. Então, quais foram os custos que eles observaram? Quando compararam o número de tratamentos, ficou evidente que, quanto maior o número de tratamentos, teve o quê?
um decréscimo linear do ganho de peso. Ocorreu também um comprometimento com relação à carcaça. O animal que foi tratado uma vez, 344 quilos. O animal saudável apresentou 356 quilos. Com relação ao custo do tratamento, então observem aqui, um tratamento, $31. O animal com 3 tratamentos, $91. Então, esses custos todos foram computados e, com relação ao retorno financeiro, ficou evidente que um animal saudável, o retorno financeiro foi em torno de $200, enquanto o animal que foi tratado somente uma vez, o retorno foi em torno de $118, mostrando aí uma diferença significativa com relação ao custo desse tratamento e ao prejuízo. Quando eles compararam animais sem lesão e animais com lesão severa no frigorífico, o que eles identificaram? Uma diferença de até 1,3 quilos por dia, comparando o animal sem lesão com o animal com lesão. Com relação ao peso da carcaça, o animal sem lesão, 347, com lesão, 332. Com relação ao retorno financeiro, o animal com severa lesão pulmonar, o retorno financeiro foi praticamente a metade quando compara um animal sem lesão pulmonar. Por isso que eu tenho recomendado para os confinadores acompanhar o abate dos animais, pedir para observarem no abate como que está a questão macroscópica desses pulmões. E isso acaba o quê? Indicando muito como que foi o efeito do tratamento, como que foi a eficiência da equipe de ronda para identificar o animal doente. Então, seria uma avaliação final de toda a parte sanitária do animal confinado. Quando a gente compara aqui os 4 grupos, o que eles observaram? O animal saudável, peso de saída, 639. O animal com a doença, a forma subclínica, 611 quilos. Então, mostrando aí, né, esse custo que é difícil da gente avaliar se não acompanhar o quê? O abate. Por isso que aquele custo de menos de 1%, ele é subestimado, o custo da sanidade. Quando a gente acompanha o abate do animal, a gente passa a ter uma melhor interpretação e visão do que aconteceu no confinamento. Ah, mas aí já acabou o confinamento. Não, mas aí você vai estabelecer as estratégias para o próximo ciclo. Com relação à carcaça, o animal saudável, 352 quilos, com subclínica, 336. Por que eu estou enfatizando subclínico? Porque é o maior desafio hoje no confinamento. Aquele animal assintomático, subclínico, que a ronda não identifica, mas ele está lá causando prejuízo e disseminando o agente da doença respiratória. O retorno financeiro, um animal subclínico, $122, e um animal saudável, $189. O animal com a doença clínica, ele proporcionou um prejuízo de $24. Então, esse trabalho, ele enfatiza muito bem o verdadeiro custo da doença respiratória nos confinamentos. Nós acompanhamos um experimento com 192 animais, foi um experimento para avaliar uma dieta, uma estratégia nutricional, só que 19% desses animais apresentaram laminite. Então, o peso de saída desses animais doentes foi 531, dos animais saudáveis, 553, uma diferença de 22 quilos, uma diferença de 1,21 com relação à arroba produzida. Então, se a gente considerar R$ 207 essa arroba, nesse experimento, por causa da laminite, a laminite proporcionou um prejuízo de aproximadamente R$ 9.500. Então, a afecção podal ela é um grande problema nos confinamentos. Né? Se a gente pensar em um confinamento comercial com 10 mil animais, se porventura uma ocorrência de aproximadamente 20%, vai ser um prejuízo de R$ 495 mil. Um outro ponto importante, né? Qual que é o custo da sanidade nos confinamentos? O que a gente observa? Nesse trabalho, o custo de tratamento para timpanismo foi 31, para doença respiratória 21, para acidose 17, para afecção podal em torno de 38. Mas esse trabalho enfatizou que o custo sanitário foi de 5% a 17% com relação à arroba ganha no confinamento. Então, eu quero deixar aqui 3 estratégias para
estabelecer o virtual do ECR 2020 Digital. Aqui na plenária, acontecerão as palestras e os debates ao vivo. Eu quero agradecer a consultoria pelo convite para ministrar a palestra intitulada O Verdadeiro Custo da Sanidade no Confinamento. Os trabalhos indicam que os principais custos do confinamento eles estão associados com a reposição e a alimentação, em torno de 90%. O custo da em torno de 38%. Mas esse trabalho enfatizou que o custo sanitário foi de 5% a 17% com relação à arroba ganha no confinamento. Então, eu quero deixar aqui 3 estratégias para estabelecer o custo verdadeiro do confinamento. Existe o real e o ideal. Então, a gente precisa conhecer a situação atual e estabelecer a situação almejada. Então, a primeira estratégia tem que se saber estabelecer os índices sanitários no confinamento. A segunda estratégia, é difícil hoje fazer o diagnóstico nos confinamentos, ele é muito subjetivo. O bovino ele evoluiu para esconder que está doente. Então, é necessário um veterinário, né, que tenha habilidade na parte sanitária, que a gente chama de sanitarista dentro do confinamento, para orientar o confinador no melhor protocolo sanitário para ele realizar o diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças. E a terceira estratégia, a necrópsia. Todo animal que morre tem que ser necropsiado. Ninguém vai para a guerra sem conhecer os inimigos. Então, a partir disso, fazendo a necrópsia, coletando as amostras, estabelecendo o diagnóstico diferencial e definitivo, junto com o veterinário e estabelecendo esses índices, cada confinamento vai estabelecer o seu custo. Eu aproveito a oportunidade para agradecer o convite da Scott Consultoria. Muito bom, parabéns, Paulo Henrique. Podemos destacar de forma sucinta alguns pontos importantes. Sanidade no confinamento. Muito se fala, pouco se faz e quase nada é mensurado. O custo da sanidade é estabelecido como muito baixo, menos de 1% total, mas ele é subestimado. Quando acompanhamos o abate dos animais, nós passamos a ter uma melhor interpretação e visão do que aconteceu no confinamento. Isso servirá para estabelecermos as estratégias para o próximo ciclo. Hoje, o maior desafio no confinamento é o animal assintomático, subclínico, que a ronda não identifica, mas ele está lá, causando prejuízo e disseminando o agente da doença respiratória. As 3 estratégias para determinarmos o verdadeiro custo da sanidade no confinamento são: 1. Estabelecer os índices sanitários. 2. Ter um profissional sanitarista. E 3. Realizar necrópsia em todo animal que vier a óbito. Pessoal, se a internet cair aí, entre novamente no link aqui do evento para continuar a acompanhar o conteúdo. Sempre atualize a página para qualquer interrupção da transmissão, ok? E agora, vamos falar sobre DDG e outros produtos do etanol de milho. Convido Flávio Portela, engenheiro agrônomo e mestre em nutrição animal e pastagens pela USP. Flávio é doutor em Animal Science pela University of Arizona e atualmente é professor titular da Exalc USP. Flávio, o espaço é todo seu. Inicialmente, pessoal, eu gostaria de agradecer a organização desse evento por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje sobre
coprodutos de etanol de milho na alimentação de bovinos e também parabenizar o Scott por aceitar esse desafio inovador de conduzir esse evento online. Muito bem, de acordo com a Conab, nós vamos sair aí dos 35 bilhões de litros de etanol para algo próximo de 50 bilhões na safra 2005 bilhões de litros de etanol para algo próximo de 50 bilhões na safra 2029-2030. Bilhões na safra 2029-2030. Inicialmente, pessoal, eu gostaria de agradecer a organização desse evento por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje sobre coprodutos de etanol de milho na alimentação de bovinos e também parabenizar o Scott por aceitar esse desafio inovador de conduzir esse evento online. Muito bem, de acordo com a Conab, nós vamos sair aí dos 35 bilhões de litros de etanol para algo próximo de 50 bilhões na safra 2000. Também parabenizar o Scott por aceitar esse desafio inovador de conduzir esse evento online. Muito bem, de acordo com a Conab, nós vamos sair aí dos 35 bilhões de litros de etanol para algo próximo de 50 bilhões na safra 2029-2030. O que
de acordo com a UNEM, Pessoal, como vocês viram, infelizmente tivemos um problema com a palestra do professor Flávio Portela. Então, agora nós vamos para a próxima palestra e depois retornaremos com a do Flávio, certo? Então, eu convido agora o Anderson Alex Panzeira para falar sobre a viabilidade das dietas totais e o impacto no operacional. Ele é zootecnista pela Universidade Estadual de Santa Catarina, mestre em produção e nutrição de ruminantes pela UFV e coordenador de nutrição no Grupo Mantiqueira. Bem-vindo, Anderson. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite da Scott para falar sobre um tema extremamente importante para nós confinadores, a viabilidade das dietas totais e o impacto no operacional. Para quem não conhece o Grupo Mantiqueira, iniciou suas atividades no final dos anos 80 em Itaiandu, no sul de Minas. Então já são mais de 30 anos atuando no agronegócio. Hoje possui mais de 2.100 colaboradores. O grupo atua em 5 áreas, que são avicultura, pecuária, agricultura, armazenagem de grãos e o composto orgânico Solo Bom. Hoje somos a 12ª maior granja do mundo, com 11 milhões de aves de postura e também a maior granja da América do Sul. Em relação à pecuária, nós temos uma capacidade estática para 40 mil animais, sendo 30 mil animais aqui em Água Boa, no Mato Grosso, e 10 mil animais no norte de Minas. Contamos também com 30 mil animais na nossa recria. Temos uma capacidade de produção de 800 toneladas por dia de composto orgânico, são também 3.600 hectares destinados à agricultura e uma capacidade de armazenamento de grãos de 3,7 milhões de sacas. Nesse gráfico, vocês podem acompanhar a nossa evolução dentro da pecuária. Então, ao longo desses anos, já são quase 400 mil cabeças abatidas e desde 2013, a gente vem abatendo mais de 40 mil animais por ano. E nós sabemos que produzir volumoso para essa quantidade de animal requer um planejamento muito bem feito e muito adequado em relação à demanda que o confinamento precisa em relação à agricultura. Então, e por alguns fatores edafoclimáticos que são relacionados a solo e ao clima, e também nossa altitude de 370 metros, a nossa produção média de volumoso é 99 toneladas por hectare, isso de silagem de milho. Então, foi aí que a gente tentou buscar uma alternativa para não ser tão dependente da agricultura e continuar abatendo a mesma quantidade de animais. Então, foi por isso que a gente acabou procurando utilizar as dietas totais, para justamente conseguir esse equilíbrio entre a agricultura e a pecuária, trazendo um pouco de flexibilidade, mais flexibilidade e uma praticidade maior para a nossa operação. Obviamente é uma dieta que requer um pouco mais de monitoramento em relação à sua densidade energética e um pouquinho mais de cuidado em relação aos subprodutos utilizados na dieta total. Então foi aí que nós decidimos fazer um experimento com mais de 1.500 animais, onde tínhamos a dieta controle, que era a nossa dieta habitual, utilizada aqui no confinamento. Utilizamos nos últimos 60 dias de coxo a dieta total, e um outro grupo de animais nos últimos 90 dias de coxo a dieta total. No final do experimento, o grupo de animais que teve o melhor resultado zootécnico e financeiro foi justamente os animais que receberam nos últimos 60 dias de coxo a dieta total.
com destaque para a eficiência biológica, e também teve um maior lucro por animal e uma melhor rentabilidade mensal. Então, como a gente teve esse respaldo, tanto financeiro quanto zootécnico, a gente foi medir qual foi o ganho que a gente teve no operacional. Então, desde a preparação do solo, plantio, até a colheita e o transporte dessa silagem, desse volumoso, até colocar debaixo da lona, a gente teve uma economia de quase 1,5 milhão. Além disso, eu precisava de mais de 1.000 hectares para o plantio da silagem de milho, né? Então, eu consegui reduzir essa área em 40%. E dessas 40% de área a menos que eu precisei para o plantio de volumoso, já 50% dessa área virou projeto de recria, onde a gente implantou 2 rotacionados de mombaça em 200 hectares e a gente vai rodar 1.000 animais nessas áreas, o que trouxe um ganho operacional para o confinamento, porque são áreas adjacentes aqui ao nosso confinamento. Então, além desses ganhos do processo em relação à agricultura, a gente mensurou também qual foi o impacto do operacional aqui dentro do confinamento. Então, eu passei de um consumo de 17 quilos de matéria natural por cabeça dia para um consumo de 12,5 quilos de matéria natural por dia por cabeça, né? Isso fez com que eu conseguisse terminar o meu primeiro trato antes. Então, em quase 1 hora antes, eu termino o meu primeiro trato hoje. Em relação a toda a operação no dia, eu consegui diminuir em 3 horas a minha operação. Então, eu passei de 49 cargas no dia para 36 cargas. Então, isso trouxe um ganho em relação a otimizar o nosso tempo, otimizar o nosso maquinário, né? Obviamente, tendo um menor desgaste do maquinário. Outro ponto importante que melhorou no nosso processo foi em relação à assertividade do trato. Então, nós já tínhamos uma assertividade muito boa de 97,33% utilizando a dieta convencional, e a gente conseguiu aumentar em quase 1 ponto percentual isso para 98,28%, utilizando a dieta total. E a gente sabe que conseguir jogar a quantidade o mais próximo do previsto, então isso traz os ganhos em relação ao nosso manejo de coxo, né? Um refinamento no manejo de coxo. Então, como consideração final, a gente conseguiu um melhor resultado zootécnico, um melhor resultado financeiro e também tivemos esses ganhos operacionais em relação ao tempo de todo o processo, né? E obviamente que isso acaba trazendo um menor risco para toda a operação. Então, otimizando o nosso maquinário e tendo um desgaste menor do nosso maquinário também. Então, obrigado a todos e estou à disposição a perguntas. Muito obrigado, Anderson. Parabéns pela palestra. Muitas informações relevantes apresentadas por ele. Então, gostaríamos de destacar que buscou-se uma alternativa para não ser tão dependente da agricultura e conseguir manter o volume de animais abatidos. Dentro disso, a dieta total possibilitou equilibrar a agricultura e a pecuária, com flexibilidade e praticidade para a operação. É uma dieta que requer mais monitoramento em relação à sua densidade energética e mais cuidados em relação aos subprodutos utilizados. Obtiveram maiores ganhos zootécnicos e financeiros quando forneceram dieta total nos últimos 60 dias de coxo. Outros ganhos observados: reduziram em 40% a área para plantio de volumoso, ganharam áreas para recria. No confinamento, houve queda no consumo de matéria natural, houve menor desgaste do maquinário e maior assertividade do trato. Perfeito. Vamos aos estandes virtuais agora, bater um papo com os consultores das empresas. Nós retornaremos, então, dos estandes aproximadamente daqui 25 minutos com a palestra do professor Flávio Portela.